Nesse vídeo hoje eu vou falar sobre conflitos no relacionamento. Na verdade, eu vou responder uma questão, uma dúvida que uma pessoa me mandou no YouTube. A questão é essa: Alex, estou tendo muitos conflitos com a esposa. Ela, quando criança, sofreu violência do pai, que batia muito. Nós temos muito conflito. Queria que me ajudasse para evitar essas brigas e discussões. Ela tem uma ira muito forte e explode muito rápido. Meu irmão, muito obrigado pela sua pergunta. E para você que está chegando no canal agora, seja bem-vindo. Eu sou Alex Nielsen e esse é o Nielsen Responde sem edição. É o momento que eu vim aqui de uma forma rápida, respondendo uma pergunta sobre relacionamento afetivo, conjugal, familiar. Então, se você tiver uma questão, já pode colocar aqui embaixo. E já publico no YouTube, já publico aqui no Instagram também. Bom, vamos lá, meu irmão. Claro que aqui eu nunca cito nomes, tá? Jamais citarei nomes, a não ser que a pessoa peça ou autorize alguma coisa, justamente para não ter constrangimentos, tá bom? Bom, primeira coisa que eu coloco aqui para você: eu sinto muito pela sua esposa ter passado isso quando criança. Sinto realmente muito. Eu sei, eu atendo muita gente com as constelações familiares, com o tarô terapêutico, e é impressionante a quantidade de pessoas que tiveram, principalmente mulheres, que tiveram grandes momentos de abuso. E quando digo grandes momentos, não no sentido de ótimos, mas no sentido de abuso, né? Como foram grandes esses momentos, impactantes, é isso que eu quero dizer, momentos de abuso na sua infância, seja um abuso mental, verbal, sexual, enfim. É impressionante a quantidade de mulheres que eu atendo e que passaram por algum tipo de abuso. Mas o primeiro passo porque dentro de um relacionamento, os dois precisam ter os dois precisam ter a mesma harmonia. Os dois precisam estar equilibrados. Claro, cada um com suas crenças, cada um com seus julgamentos, com seus propósitos, mas eles precisam estar alinhados. E esse alinhamento não é apenas uma questão, eu cedo, você tem que ceder também. Está muito mais além disso. É uma questão de compreendimento, de compreender, de se colocar perante o outro. Inclusive, em algum lugar aqui vai aparecer sobre responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva é extremamente necessária em todos os relacionamentos, principalmente aqui. Então, ter responsabilidade afetiva é muito importante. Mas o primeiro passo, eu até escrevi aqui alguns passos antes de gravar esse vídeo, ela precisa olhar para esse pai. Ela precisa olhar para essa situação. E quando a gente fala olhar, eu estou falando através da terapia, eu estou falando através das constelações familiares. Ela precisa compreender que, além de tudo isso que ela passou de traumático com o pai dela, ela tem que olhar com carinho para este pai e entender o que está por trás dessa dinâmica. E aqui eu não estou falando para eximi-lo de culpa ou abençoando ele, não é esse meu papel. Meu papel, inclusive, nem é julgar se está certo ou está errado. É claro que uma atitude dessa não é condizente com os nossos valores morais, éticos, enfim, ninguém quer passar por esse tipo de coisa, e nós sabemos o quanto esse tipo de atitude dos pais com os filhos é prejudicial para os filhos, principalmente na sua vida emocional, na sua vida afetiva e, claro, na sua vida adulta também. Mas a primeira coisa que ela precisa entender, por mais difícil que seja, ela precisa entender que este pai, nós estamos falando, eu acredito que seja o pai biológico dela, este pai, ele foi necessário para que ela viesse à vida. Como assim, Alex? Se esse pai não tivesse se encontrado com aquela mãe, se os dois não tivessem ficado juntos, ela não teria nascido. Então, independente do que ela passou depois, o que esse pai foi ou fez, ela precisa entender, nós como filhos precisamos entender que nós só estamos aqui porque houve um homem e uma mulher, independente das circunstâncias, que foi necessário para que então a gente viesse e tomasse a nossa vida. Claro que se você está num casamento agora, você tem que honrar. Honrar não é aceitar, não é falar perdão. Honrar é você aceitar, compreender que a sua origem é aquele homem e aquela mulher. Compreensão, perdão, que eu acabei de citar aqui, ela faz parte de um processo que deve ser buscado. Quando a gente consegue compreender uma dinâmica e perdoar essa dinâmica, obviamente a gente tem muita liberação de culpa, a gente tem muita liberação de peso e a nossa vida flui muito grande. Então, primeiro ela precisa olhar para esse pai, ela precisa compreender que esse pai foi necessário, ela precisa olhar para essa dinâmica, ela precisa buscar lidar com esta raiva que ele tem aí dentro. Como eu citei no início do vídeo, ele coloca, ela coloca aqui, ela sofreu muita violência e batia muito. Nós temos muitos conflitos. Ela tem uma ira muito forte, é claro que ela tem uma ira muito forte. E essa ira muito forte, ela vem do pai. Ela vem do pai, ela vem talvez da mãe também, que não conseguiu lidar com essas situações em que o pai era muito agressivo com a filha. Então ela precisa primeiro ter essa busca interior.
de entender que é fato o que ela passou por isso e não tem o que fazer, então ela tem que aceitar este fato na história dela, ela tem que buscar compreender a dinâmica do pai dela, e lembrando, aqui eu não estou dizendo que ela tem que eximi-lo de culpa, ele é responsável pelos seus atos, está sendo responsável de alguma forma espiritualmente, religiosamente, emocionalmente, na família, não importa, mas ele precisa buscar, ela precisa buscar compreender, olhar para isso, ela precisa realmente lidar com isso. E essa raiva não é só a raiva que ela teria ou teve quando ela apanhava, porque muitas vezes a criança, dependendo da idade, ela apanha, e por mais que ela fique chateada, por mais que ela tenha uma raiva no momento, ela não consegue compreender a raiva, o amor, porque quem está batendo é o pai, quem está batendo é a mãe. Então mesmo assim a criança, ela quer proteger o pai e a mãe. Então esta raiva que ela traz, e pela minha experiência, muito provavelmente é uma raiva que ela também tomou do pai dela de uma forma inconsciente. E como assim de forma inconsciente? É simples. Quando nós excluímos algo, nós tendemos a repetir este padrão, a repetir isso para aprender algo com isso. É fato, quando a gente exclui, a gente repete. Pode perceber, aquilo que você exclui do seu pai, aquilo que você exclui da sua mãe, aquilo que você exclui de alguma forma, você tende a repetir na sua vida de uma outra forma. Às vezes não nos mesmos moldes. Não quer dizer que, por exemplo, ela vai começar a bater nos filhos, mas provavelmente toda essa ira é uma ira que ela não conseguiu lidar lá na infância, é uma ira que o pai provavelmente também o tinha em seus momentos de fúria, e que ela, num sentido de proteção, de salvar o pai de uma forma totalmente inconsciente, é como se a criança olhasse para o pai: deixa essa raiva comigo, que eu tomo essa raiva com você. E talvez você esteja se perguntando, você que está passando por esse momento de ira: imagina, eu odeio meu pai, nunca tomaria isso. Mas isso é um processo inconsciente, então olha para isso, que com certeza existe uma dinâmica oculta por trás que está influenciando essa sua explosão, tornando você explosiva. E claro, você muito provavelmente, com relação ao seu marido, e aqui fica uma dica, você deve ver ou buscar de uma forma também inconsciente coisas que você excluiu no seu pai. Não quer dizer que o seu marido faça o mesmo, mas provavelmente existem algumas atitudes ou alguma coisa que, quando você olha de forma inconsciente, provavelmente no seu marido você vê o mesmo e pronto, aquilo dispara. Além disso, quando um casal entra, no seu caso, quando um casal entra num momento de discussão, obviamente você deve ter um gatilho. Um gatilho é acionado que faz remeter aquele momento em que aquela raiva ela é colocada para fora. Então você precisa olhar para essa raiva sim. E além disso, além de olhar, seja com a constelação familiar, seja com aconselhamento de casais, um aconselhamento familiar, um aconselhamento conjugal, você precisa, depois disso, passar por um acompanhamento terapêutico. Seja com um terapeuta familiar, com um psicólogo, enfim, com um psiquiatra, mas você precisa passar por isso, você precisa buscar o autoconhecimento, tratar essas dores, tratar essas feridas, para que você possa ter sempre uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, senão isso vai persistir, E quando a gente fala de constelação, não é que a constelação ela vai tratar aquilo e pronto, morreu, vai melhorar muito, vai liberar muita coisa, mas não é apenas só aquele momento, existem outros momentos que repercutiram e que esvaziaram, como o Dr. Chapman diz, o tanque do amor, o tanque emocional, o tanque de amor que você tem dentro de você pelo parceiro, pela vida, pelas pessoas, tá? Com relação você, o maridão aí, que eu não vou citar o nome, claro, você precisa aceitar a história dela. E o que é aceitar a história dela? É primeiro ter um olhar para ela como adulta. Você é um adulto, ela é um adulto. Então você precisa olhar no mesmo nível que ela, compreendendo que ela passou por uma história complicada. Não entrando no julgamento, nossa, como teu pai foi horrível, não denegrindo o pai dela, que é o seu sogro. Não colocando mais caraminhola, mais lenha dentro dessa fogueira. Porque se você fizer isso, você vai acabar prejudicando essa relação. Quando nós não aceitamos, por N motivos, por qualquer motivo que seja, quando nós não aceitamos o pai ou a mãe do nosso cônjuge, nós, de uma forma inconsciente, aqui eu estou falando pela visão das constelações familiares, nós não conseguimos aceitar parte do nosso cônjuge. Por quê? Porque nós
filho, filha, somos metade mãe, metade pai. E quando eu digo metade mãe, metade pai, eu não estou falando aqui com relação às crenças que eles tinham, à ética que eles têm, a moral deles. Estou falando, você precisou de parte do seu pai, parte da sua mãe, para que você se tornasse uma só carne, para que você se tornasse um só. Inclusive a Bíblia fala muito disso também, né? Tá na Bíblia também, não é só as constelações. Você vê isso de várias formas, escrito e falado de várias formas. Então você precisa aceitar que ela passou por essa história. É uma história difícil? Com certeza é. É uma história que você tem que olhar com compaixão e não por dó, que é o outro ponto que eu queria colocar para você. Quando você olha com dó, nossa, minha esposa passou, foi uma vida tão sofrida, tão complicada. Quando você faz isso, você tira a força dela de poder olhar para essa situação. E quando você faz isso, você destrói toda e qualquer possibilidade que ela tenha de força, de energia, de impulso para lidar com essa situação. Então é extremamente importante que você olhe para a história dela, que você reconheça a história dela, que você inclua o pai dela na sua história, porque ele é seu sogro. Ah, eu não tenho sogro porque o sogro só bateu nela, que não sei o que. Pode até ser, mas ele é teu sogro, ele é pai da sua mulher e faz parte, não pode ser excluído. E vamos entender rapidamente essa questão de incluído e excluído, tá? Quando que eu tenho que incluir? Como é que é incluir uma pessoa? Incluir é aceitar que aquele faz parte. Isso não quer dizer que eu tenha que amar ele, que eu tenha que conviver com ele, de jeito nenhum. Mas quer dizer que eu tenho que aceitar, que eu tenho que incluir ele. Olha, ele é o pai da minha esposa, se não fosse por ele, pela minha sogra, ela não estaria aqui, eu talvez não teria os meus filhos, mas ele é uma pessoa difícil de lidar, então eu respeito como pai, mas cada um no seu quadrado, tá tudo bem. O que você não pode é entrar no julgamento, na crença, no rancor, na mágoa, tomar essas dores por dó da sua esposa. Então você tem que sim relaxar um pouco, olhar para essa história com compaixão. Claro que você quer proteger a sua esposa, mas sem entrar nessa exclusão. Porque se você exclui, você também está excluindo nela e vice-versa, tá? Como eu acabei de falar. Outra coisa, tá? Você precisa se colocar no mesmo nível que o dela. Quando a gente fala de um relacionamento afetivo, inclusive, aqui embaixo tem um e-book que eu coloco as 5 regras de ouro para você manter um relacionamento saudável e feliz. E o que eu vou falar agora tá aqui nesse e-book também, totalmente gratuito. É só clicar aqui embaixo e você vai baixar. E o link aqui, ó, desse meu livro para você baixar esse e-book também, primeiro capítulo. Bom, o que é olhar de igual para igual? Num relacionamento, ambos são iguais. Não importa o que você faz de a mais ou de a menos, vocês são exatamente iguais. Muito provavelmente, e aqui eu tô supondo, você nessa relação, olhando para sua esposa, você muito provavelmente está vendo ela como menor, talvez com dó. Quando a gente vê o outro com dó, a gente cria um movimento de arrogância inconsciente, a gente se coloca acima. É claro que isso é por amor, mas é um amor que adoece, é um amor cego que a gente chama. Então você precisa olhar no mesmo nível, ou seja, olha, eu compreendo que você passou por isso, eu estou do seu lado e vou te apoiar e vou te ajudar, mas você é igual a mim. Você tem suas dores, eu tenho as minhas dores, vamos juntos resolver isso como adulto que nós somos. Isso é extremamente importante para a relação e vai fazer total diferença no lidar com essa situação. Outra coisa, buscar ter um pouco mais de inteligência emocional. Não só você, mas ela também. É extremamente importante buscar essa inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional? É saber lidar com as suas emoções para lidar com as emoções do outro. E saber o momento, olha, agora não é legal, agora não é legal a gente conversar, agora o negócio está muito quente, vai explodir, a gente vai pegar um tapa aqui. Então, dá um tempo cada um, porque senão vocês vão acabar se prejudicando. Isso só vai desgastando o relacionamento de vocês, só vai desgastando, é só atrito, vai desgastar, com certeza vai desgastar, tá? Outra coisa, mais 2 coisinhas, vocês precisam ter uma conversa franca sobre o que um espera do outro, tá? Se vocês estão entrando num conflito é porque não existe uma falha muito grande nessa comunicação, e muito provavelmente porque você, marido, não está entendendo, compreendendo qual é a linguagem primária do amor da sua esposa e vice-versa. Dr. Chapman, né, ele é um grande especialista na área de relacionamentos afetivos conjugais.
americano, escritor, e ele coloca cinco linguagens, ele definiu como 5 linguagens do amor. E o que são essas linguagens? Essas linguagens é a forma como nós comunicamos e recebemos a informação. Então, por exemplo, para me sentir amado, por exemplo, para eu saber que o outro me ama, eu não preciso que ele me abrace e me beije, mas eu preciso que ele fale para mim todo dia que me ama. E de repente o outro, ele me beija, ele faz as coisas para mim, e isso para mim não diz que me ama. Por quê? Porque a forma como eu entendo é diferente da forma como ele se expressa. Quando ele entende a forma como eu me expresso, ele vai incluir dentro daquilo que ele manifesta dentro do amor, ele vai incluir, olha, eu também te amo, eu tô junto com você. É a mesma coisa, vocês se amam, vocês têm um sentimento, só que você fala português e ela fala chinês. Então não vai ter comunicação mesmo. Então ambos precisam ter uma conversa franca para entender o que um espera do outro. E claro, precisa compreender mais sobre essa linguagem do amor. Inclusive, coloca aqui embaixo para mim se você quer que eu faça um vídeo ou uma live explicando cada uma dessas linguagens para você ter um relacionamento mais próspero e mais saudável, tá? E mais uma coisa, você precisa honrar os pais dela e honrar os seus pais também, tá? Honrar os pais dela, eu já expliquei o motivo. Agora, por que honrar os seus pais? Porque a forma como você lida dentro do seu relacionamento é um reflexo de como você lidava dentro do seu sistema familiar. Então, para e pensa nisso. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença para você e eu espero realmente que tenha ajudado. E você, tem alguma dúvida, uma questão, algo que você queira que eu coloque aqui com relação para te ajudar, para te dar uma luz sobre o seu relacionamento afetivo, o seu relacionamento familiar ou conjugal? Então, coloca aqui embaixo nos comentários, curta esse vídeo, comente, marque, envie para todos aqueles amigos que você acredita que esse vídeo vai ser importante e nos vemos em breve. E se inscreve aqui no canal, se inscreve, aperte o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for publicado. Um beijão no coração de vocês, seus lindos, que Deus abençoe, até mais.